Muito bem, amigos, estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Histórias da Nossa Terra. Programa esse criado para contar um pouco para vocês dessas personalidades que muito fizeram, muito fazem e certamente muito farão pela nossa Passo Fundo. Eu sou Carlos Damiani e esse é o nosso programa Histórias da Nossa Terra. Inscreva-se no nosso canal e dê seu like aí para acompanhar a nossa programação. E no nosso programa de hoje eu tenho uma satisfação muito grande em conversar e contar história deste que eu considero meu amigo, admiro muito, meu amigo Daltro José Vespi. Tudo bem, Daltro? Tudo bem, Kiko, tudo bem. Eu também te considero grande amigo, né, de família. Amigo da família, né? É, amigo da família há muitos anos, desde a década de 70, né? Isso. Desde que eu cheguei a Passo Fundo. E o nome do programa, eu acho que ele caracteriza uma necessidade da nossa cidade. Nós tivemos o pai da história de Passo Fundo, que é o Antonino Xavier, e depois tivemos outros escritores. Mas há praticamente 60 anos que não existe uma obra que relata esse período moderno da história de Passo Fundo, né? Que isso é muito interessante, muito interessante. Hoje, claro que a tecnologia digital superou a escrita, mas é importante também que a gente produza bons programas como vocês produzem, mas que também que a gente escreva a história da nossa cidade para que fique como memória e como fonte de informação para analisar e entender por que evolui mais ou menos, como é que se classifica, como é que se posta a cidade, né? De modo que eu estou à tua disposição. Muito bem, Daltro. Você é uma personalidade de Passo Fundo, você é uma pessoa Obrigado. Que muito fez para Passo Fundo, ainda faz, mas tem um passado aí rico em histórias de Daltro Vespi, né? E que muito construíram a nossa cidade de Passo Fundo. Primeiramente, eu gostaria de saber onde é que nasceu Daltro Vespi. Eu nasci na Estação, hoje é o município de Getúlio Vargas, em novembro de 51, e um mês depois meu pai foi transferiu-se para Erechim, porque ele era o gestor técnico da cooperativa da banha na indústria da erva mate. E ele foi ajudar a fundar a Ervateira Ouro Verde, que existe até hoje em Erechim. Foi ser também trabalhar no setor técnico, né, durante 40 e tantos anos. E eu fiz essa transição, nasci na Estação, mas fui criado em Erechim. E cheguei a Passo Fundo, Kiko, como sargento do Exército em 4 de fevereiro de 1972. Vou estar completando na cidade de Passo Fundo 51 anos daqui menos de um mês. Mais do que botas de ouro em Passo Fundo. Isto, e com a ressalva de ter saído alguns períodos, né, no tempo que eu era militar, para servir no Mato Grosso, servi em São Borja, servi no Alegrete, servi em Uruguaiana, períodos assim curtos, né, de ausência da cidade, mas conheço toda a história e acho que eu trago uma tradição que é do meu pai e da família Vespi e o Misolo, da minha mãe, de exercer a função social, trabalhar para a comunidade, não só para si. Nós aprendemos a trabalhar um pouco para si e um pouco para a sociedade, um pouco para o Estado brasileiro, né? Ajudar a organizar as atividades, seja muitas vezes na escola dos filhos, seja nas instituições privadas e também nas públicas, seja na associação de bairro. Eu ainda presido o bairro Vila Fátima aqui, fui fundador da UAMPAF, fui presidente do bairro Vera Cruz, terceiro presidente, enfim, sempre participando da sociedade. Daltro tem os filhos Mateu, que é o nosso querido Matheus Vespi, né, que é ex-deputado estadual, Sim. agora é secretário de governo Sim. do Eduardo Leite, Sim. né, e as filhas... A Carolina é mais velha, né? A Carolina é doutora em fitopatologia, há poucos dias assumiu a cadeira de fitopatologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por concurso. A Cristiane é doutora em
hortifruti grangeiros, trabalha na empresa de Santa Catarina, lá em Uruçanga. O Matheus é pós-doutor em Direito Constitucional, mas ainda nós temos duas filhas do coração, que é a Jussara e a Sandra, né? Ou a Sandra primeiro e depois a Jussara, que também pertencem à nossa família. Netos é que não falta, então? Não, nós temos... A Sandra tem 4 filhos, a Jussara tem a Aninha, com a idade do Antônio, e a Carolina tem o Antônio e a Helena. Daltro, eu vou te dizer porque eu sei, você é considerado aquele alemão sisudo, né, que muito tempo esteve na imprensa de Passo Fundo, não tinha papas na língua, o que era para dizer dizia, doa a quem doer. Isso vem de berço, vem da tua infância, juventude. Como é que surgiu esse vamos dizer assim, Daltro sisudo? Uma pessoa maravilhosa, um coração maravilhoso, mas personalidade de sisudo. Eu tô exagerando ou não? Certa feita, eu era sargento do Exército e tinha um senhor muito conhecido em Passo Fundo que entrava sem permissão, utilizava os banheiros, as toalhas, ele entrava para jogar tênis. E havia uma ordem de um dos comandantes de proibi-lo, e eu proibi. E ele escreveu uma carta me chamando de prussiano. Nossa. Eu acho que um pouco da etnia, né? Uma etnia, meu pai foi expedicionário, os Vespes sempre lutaram nas guerras prussianas, sempre teve essa tradição. Mas eu sempre estudei. O primeiro livro que eu li foi Robin Hood. E eu tinha 10 anos ali, eu não conseguia ainda distinguir o que era realidade e o que era ficção. Eu ficava imaginando, mas como uma flecha vai fazer tantos metros, 1000 metros, coisa assim, né? E o segundo livro que eu comprei foi A Resistência de Stalingrado, que era a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Eu também não entendi. Devia ter 12 anos, eu não entendi o que era isso. Ficava torcendo para os alemães, mas eram chamados de nazistas. Ficava torcendo porque pela etnia, né? Uhum. E depois tu vai entender. Então eu sempre li. E você vai lendo, estudando, e você consegue formar um pensamento para distinguir, segundo a tua consciência de entendimento, o que é certo ou errado. Pô, você tem imprensa, tu tem que propor pela verdade. Uhum. Né? Na imprensa você nunca pode misturar o departamento comercial com o departamento jornalístico, que é o que mais fazem no Brasil. Mistura o comercial com o jornalismo, daí destrói a verdade. Então, a imprensa fica na dependência de quem paga o patrocínio. Algumas vezes acontece. Né? Certa feita, o bispo falecido, Dom Ercílio, me disse que eu era difícil de lidar. Cada vez que ele me chamava, e nunca me chamou para elogiar, eu levava uma série de livrinhos, as encíclicas sociais e outros livros, porventura, que tratassem do assunto. Quando ele me abordava um assunto, eu abria. Olha, está aqui. Se o senhor quer, mude. Aí ele disse, mas você é muito radical. Eu disse, mas existe um catecismo, no caso da Igreja Católica, existe assim, o pensamento social. Eu li, gostei, pratico, e não posso falar? Tem que poder falar daquilo que tu gosta. E tu acredita que está escrito. Não quer que seja assim, muda, diz para ele. Aí ele diz, mas você é difícil. Né? Então tá. Eu sei que tem um ídolo na tua vida que é o teu pai, né? Sim. Teu pai você tem. Influenciou muito. Sim. Muita saudade você tem dele. Sim. Mas fala um pouco do seu, como era o nome dele? Edmundo. Edmundo. Os meus avós chegaram no Brasil em 1911, na verdade vindos da Europa, evitando a Primeira Guerra Mundial, né? Já anteviam que um primo do meu avô foi o João Vespe, que fundou esse laboratório da Olina, do Feberlin, que tem até hoje, né? Uhum. E o meu avô não quis trabalhar nesse setor. Ele era uma pessoa, tocava 7 instrumentos musicais, ele era carpinteiro. O alemão sempre foi
ele foi industrial, né? Versátil também, né? O artesão, na manufatura, e eles eram ultimamente, os últimos 300 anos, da região do Tirol. Tem o Tirol, que é acima da Itália ali, que parte hoje é a Áustria e parte é a Alemanha. Então daquela região ficou ali uma confusão, veste de um lado e veste do outro, acima dos Apeninos ali. Por ali passaram todas as tropas ao longo da história que desejavam tomar Roma. Então tu imagine, a mesma coisa você, que é do Vêneto, os Damiani, também sofreram todas essas atrocidades das invasões que passavam ali pelos Apeninos. Isso é terrível na história de uma família, porque tu vem a dilaceração da família, vem a morte, vem a fome, vem a miséria, vem tudo, era guerra, né? Então tu traz, na verdade tu traz essa consciência genética, eu entendo assim, né, Kiko? Mas tu tem a oportunidade da leitura, do estudo e da prática religiosa para você se moldar também. Então meu pai foi um homem assim que foi servir em 42 até 47. De 1944 a 1947, ele é convidado para ficar na MAN, junto ao Estado-Maior da FEB, porque ele dominava o idioma alemão e o italiano. E ele lia, quando jovem, meu avô lia cartas dos imigrantes para as famílias, e traduzia e escrevia. E meu pai pegou um pouco desse dom de ter acompanhado o meu avô fazendo esse serviço. E o primeiro contato que meu pai serviu foi no 5º RC de Quaraí, na época, e depois no 8º de Uruguaiana, onde ele foi ordenança, o que cuidava os cavalos do então aspirante oficial João Batista Figueiredo de Oliveira, que foi o presidente da Figueiredo. O João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo. Então ele vai e fica. Meu pai conviveu com todos os presidentes da República, com os tenentes de 30, não, os capitães de 30, os tenentes de 22, do Juarez Távora a outros ainda do tempo da guerra, o Miguel Costa Pereira, do tempo da batalha aqui do Pulador, pessoas que já eram de uma idade mais avançada. Ele teve essa oportunidade e passar todo esse tempo como estafeta da MAN até o Palácio do Catete, que eram 110 quilômetros, e que eles tinham que transportar as mensagens que vinham da Europa, pessoalmente entregar na mão do presidente Getúlio Vargas. Tu imagine um agricultor do interior de Getúlio Vargas, tá? Com aquela educação básica, e depois galga uma função dessas, o conhecimento que ele adquire. Imagino. Meu pai não gostava do Geisel, por exemplo, que ele conviveu com ele enquanto major. Ele achava que ele era racista. Ele dizia, não, eu não gosto dele porque ele é racista, ele não gosta de preto. Isso era a frase do meu pai, porque a gente ouvia as notícias. Até pouco tempo atrás, quando ele era vivo, ele dizia, olha, aquele é o fulano, aquele é o Beltrano. Ele falava da história para você. Esse dá para confiar, esse não dá para confiar, né? Um comandante do 2º Exército, Amaury Krugel, general, quando demorou para aderir à Revolução de 64, ele já disse antes, esse não é confiável. Sim. Tá? Então, coisas assim que eu fui aprendendo em casa. Tá aprendendo no leito da casa, vai aprendendo todas essas situações. Com meu pai, né? Então, tu vai adquirindo esse teu modo de ser, Kiko, baseado naquilo que tu ouviu, que tu aprendeu, e que chega um certo tempo da vida, na idade que tu tem que te virar aí, né? Com certeza. Daltro, uma pergunta para você. Passo Fundo ontem, hoje e amanhã. O que você pode me dizer? Passo Fundo é uma cidade pujante, mas tem que melhorar muito. O nosso ensino aqui, tanto o estadual como o municipal, é muito deficiente. Basta comparar com os indicadores da ONU e dos demais países. Tá? Hoje, essa ferramenta tecnológica da inteligência artificial nos dá a oportunidade de nós estudarmos os currículos escolares da Argentina, do Paraguai,
Na época da Guerra do Paraguai, poucos eram analfabetos. Hoje nós temos analfabetismo ainda no Brasil. E já passaram 60 e tantos anos. Então nós temos uma deficiência de cultura, de aprendizado e de cultura, Kiko. Isso se reflete em Passo Fundo. Quando isso então, você quer dizer para nós que isso não é um problema somente em Passo Fundo, é um problema geral mas também. Passo Fundo, Mas Passo Fundo está hoje e futuro. Na época que o prefeito Carrion passou a administração para o prefeito Dipe, o nosso orçamento municipal era em torno de 11 milhões de dólares, e Chapecó também. Hoje nós temos 1 bilhão e 100 de reais, aqui 1 bilhão e 100, e Chapecó tem 2 bilhões e 100. Dobrou? Dobrou, porque nós criamos um polo de serviço. Medicina, saúde e prestação de serviços aqui, serviços públicos estaduais e federais. Mas nós nos descuidamos da indústria. E a indústria é um agregado na formação do PIB de alta importância. Tá? Olha o setor metalúrgico de maquinário, por exemplo, que nós já fomos o potencial maior do estado do Rio Grande do Sul. A SLC, hoje John Deere, era para ter sido instalada em Passo Fundo. Quem conhece a história de Passo Fundo sabe que era para ser instalada. A própria Expo Direto, que é uma feira sensacional, era para ter estado. Na verdade, a também, Expo Direto, na forma de ser uma exposição dinâmica, e nasceu na IFRICA deixa eu te dizer, de 99 com o Ronald Bertagnoli. Foi porque depois ela não se viabilizou mais na IFRICA, que inicialmente o Gilberto levou para Carazinho e depois foi lá Não Me Toque. Eu digo isso porque uma pessoa em 2002, ali em meados de 2002, veio da Expo da Cotrijal. O nome dele, ele é meu cunhado, é o Gelson, que é o diretor técnico. O Gelson conhece o Gelson. Até hoje. Bancário, né? Era bancário, né? Não, engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo. E ele me pediu dessa viabilidade. E daí, como eu era diretor da CISA e fui a diretor administrativo de 3 IFRICAs, eu dei toda a documentação da IFRICA de 97, 99 e 2001 para o Gelson sustentar um favor que o Chimitão e o Ney tinham solicitado a ele. Então quem levou foi o Gilberto Cunha, não se discute. Mas quem deu a origem desse pensamento da Expo Direto foi o Ronald Bertagnoli na nossa região. Que maravilha. Daltro, por isso que eu te pergunto, por que Passo Fundo faz parte da tua história? Porque eu cheguei aqui no dia 4 de fevereiro de 72 com o propósito de fazer faculdade. Se eu voltasse a Erechim, ia voltar no trabalho braçal, né? Na indústria de erva mate, que eu tinha uma tradição desde os bisavós da parte de minha mãe, dos Omizolo. E a visão, na verdade, eu queria fazer faculdade e queria ser fiscal do ICM. Fiscal do ICM. Por que esse gosto, fiscal do ICM? Porque deu um probleminha que eu considero de uma injustiça na nossa família de parte de algumas outras pessoas. E quando eu fui servir, ali em final de 71, que eu me despedi, eu disse para uma pessoa, olha, eu vou voltar como fiscal e vou tomar tudo que vocês tomaram do meu pai. Essa pessoa me disse... uma vingança. Seria meu pai. E essa pessoa me disse, tu é muito burro, tu não vai conseguir. E eu tinha esse propósito. Tá bom. Fui servir, procurei sempre tirar boas colocações para poder escolher onde servir. E eu vim aqui, concluí Administração e Ciências Contábeis e fui aprovado no concurso de exator estadual da época e fiscal de imposto de renda. Um dia, conversando com o padre Osvino, hoje bispo Dom Osvino, depois que eu fui para a Rádio Planalto, eu falei para ele que eu tinha esse ideal, mas que estava desistindo para ficar na Rádio Planalto. Isso foi em 86 já. E daí ele me disse, mas Daltro, tu é cristão ou tu é da lei do talhão? Falou se eu era muçulmano, foi essa palavra que ele disse, né? E daí me caiu a ficha, né?
Então não existe ódio, né? Não. Existe perdão, diálogo e perdão e fé. E aprofundamento da fé para você errar menos e acertar mais e fazer o bem. É isso que existe, né? É o que falta no Brasil, né? Hoje nós estamos polarizados em duas ideologias, né? E brigam todo dia e um difama o outro. As pessoas, através da internet, querem atingir o sucesso criticando o semelhante. São todos filhos do mesmo Deus. Então podemos dizer hoje que Daltro Vesp, esposo da Sara, é uma pessoa que gosta muito de Passo Fundo. Eu adoro Passo Fundo, tenho meus filhos aqui, casei aqui, construí meu patrimônio aqui, né? Que não tem como não gostar. Gosto, adoro Passo Fundo, mas se eu pudesse, e eu propus para o Saul, agora no início do ano, que assumiu o Saul Spinelli, que assumiu a presidência da Câmara Municipal, para nós revitalizarmos uma edição do planejamento estratégico da cidade, convocar toda a comunidade, todos os setores da comunidade, a partir aí das duas principais universidades, e nós levantarmos uma visão para Passo Fundo daqui a 30 anos, o que falta. Porque nós fizemos isso em 96 e depois até 2010, sempre fizemos um planejamento estratégico da cidade. Vou te contar uma particularidade. Sabe por que existe esse polo médico aqui abaixo do ENAV? Que eram terrenos que... Onde tem um iate agora? Tudo ali. Era uma baixada que tinha cabritos e carrapicho. Eu jogava futebol ali quando o piá era um banhado. Sabe por que foi construído? Porque uma ideia do Hilário, do Marco Matos e do Dr. Carlos Madaloso, em 27 de setembro de 1996, do primeiro planejamento estratégico, eles falaram, na conclusão do trabalho deles, que nós tínhamos que unificar o serviço de saúde. Por exemplo, naquela época a Cosmo só fazia radiografias. Não era um laboratório completo, porque os agricultores, as pessoas de fora de Passo Fundo, vinham para cá, tinham que ir em 3, 4 lugares para fazer os exames e sentavam ao meio-dia no banco da praça para comer banana. Esperar o resultado de um e do outro. E aquele problema de locomoção... Quando saía no mesmo dia? Não, e não saía. Outro dia. Então, evoluiu muito nesse sentido. Em 96 nós tínhamos 22% de saneamento básico. Hoje nós temos 56%, graças a Celso Gonçalves, que hoje parece que ninguém mais ouve no entrevista o Celso, mas de um passado de realização também comunitário para Passo Fundo extraordinário, um homem que sempre se preocupou com o trânsito. Então, quando tu junta a comunidade pensante, tu erra menos. Com certeza. Tu erra menos. Tu está falando com aqueles que têm a experiência do dia a dia, né? Não, e a necessidade, vai para uma vila. Hoje nós temos vilas que não tem saneamento básico. Tá? A Vitor Isler é uma ainda, que é precário o saneamento básico. E Bom Jesus e outras tantas, né? A gente sabe que existe essa dificuldade. Então, quando você dialoga e se propõe a uma mudança comportamental, deixar dos radicalismos, desse partidarismo que segrega, que divide, você evolui. Esse é o caminho. Né? Então, eu proponho que se tivesse condições fáticas, que fosse reeditado o planejamento estratégico, mas com pessoas de todas as representações e liderados pelas duas universidades maiores e o grupo empresarial. Muito obrigado pela entrevista maravilhosa. Eu agradeço. Vamos conversar novamente. É uma enciclopédia ambulante o nosso Daltro aqui. Conhece tudo e mais um pouco sobre a nossa Passo Fundo. Menos, Kiko, né? Obrigado a você. Para mim é uma satisfação, muito obrigado. Muito obrigado, então, com a produção da Franciele Couvero e as imagens e edição do Zé Spinelli. Foi ao ar mais um programa, então, Histórias da Nossa Terra. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe próxima semana mais uma edição do nosso programa. Até lá.